manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território dos Estados Unidos, ele está invadindo a jurisdição norte-americana. E foi esse mesmo tipo de coisa, né, esse mesmo tipo de fato que levou a ser sancionado o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não somente ele, mas como também todos os investigadores que quiseram prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, o caso do Alexandre de Moraes, ele se enquadra perfeitamente neste quadro do procurador do Tribunal Penal Internacional. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Estranhamente, Moraes e Dino viajam anônimos. É isso mesmo. Dias antes do ato pró-anistia, liderado por Bolsonaro no Rio de Janeiro, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Flávio Dino viajaram em um voo da Força Aérea Brasileira, cujo registro oficial omitiu seus nomes. A aeronave partiu da base aérea de Brasília na noite de quinta-feira, às 19h20. Pousando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 20h50, conforme registros da aeronáutica. A solicitação do voo partiu do Ministério da Defesa e incluiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que viajou na mesma aeronave, acompanhado de assessores dos magistrados. No site oficial da FAB, foi divulgada uma relação de 12 passageiros, incluindo Haddad e membros do Ministério da Fazenda, mas sem menção a Moraes e Flávio Dino. No entanto, ao menos 3 passageiros confirmaram à reportagem que ambos estavam a bordo. O próprio Haddad também assegurou que os ministros do STF compartilharam o voo. Segundo a assessoria de Haddad, a inclusão de Moraes e Dino foi feita na cota do Ministério da Defesa, que deveria ter informado seus nomes na relação oficial. Ainda assim, a assessoria destacou que o Tribunal de Contas da União permite que informações sobre viagens de altas autoridades, incluindo ministros do STF, sejam mantidas sob sigilo por razões de segurança. E quem é o suplente que assume o mandato de Eduardo Bolsonaro após licença? Parlamentar irá assumir caso a licença ultrapasse 120 dias. Caso a licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro exceda 120 dias, o suplente missionário José Olímpio assume o posto. Eduardo anunciou nesta terça-feira que pedirá licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos, para buscar sanções aos violadores de direitos humanos. Olímpio é o segundo candidato mais bem colocado não eleito do partido em São Paulo. O primeiro suplente é Adilson Barroso, que já está em exercício por Guilherme Derrite ter assumido o posto de secretário de Segurança do Estado de São Paulo. O regimento interno da Câmara estabelece que o deputado pode solicitar licença do cargo para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde ou, como no caso de Eduardo Bolsonaro, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciou ontem que vai se licenciar do cargo porque o Brasil não é um lugar seguro para fazer oposição. O parlamentar fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes e disse que a direita sofre uma perseguição. A gente conversa agora com o deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do Arena, da CNN. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Leandro, a todos que nos assistem aqui pela CNN. Deputado, ontem, após o seu anúncio, a PGR apresentou um parecer contrário para apreender o seu passaporte. Em seguida, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar uma investigação contra o senhor. A partir disso, o senhor cogita voltar para o Brasil? Não, negativo. A partir disso, fica escancarado que esses atores já muito não se importam com as leis, né? Ocorreu um fato que estava fora do alcance deles, que era o fato de eu estar nos Estados Unidos durante o feriado de Carnaval. No mesmo em um voo para vir aos Estados Unidos, os deputados do PT pediram ao Alexandre de Moraes a apreensão do meu passaporte, né? É por isso que o PGR não honrou, né, não se prestou atenção no prazo de 5 dias dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, né, o PGR acabou demorando 18 dias para dar a decisão, uma decisão obviamente política, que depois do fato político, né, do anúncio do meu exílio aqui nos Estados Unidos, aí ele falou que não precisava mais pegar meu passaporte. No entanto, tem que salientar, vídeo dos 2 impetrantes desse pedido de apreensão do meu passaporte, né, os deputados Lindbergh Farias, né, e Rogério Correia, ambos do PT, eles falam que caso o Eduardo
Eduardo realmente voltasse ao Brasil, o Alexandre de Moraes iria sim apreender o meu passaporte. Então, está feito aí um circo, né, uma perseguição. Eu lamento que muitas pessoas ainda chamem isso daí de democracia. Deputado, o senhor já entregou o pedido de licença à Câmara dos Deputados? Ou não? Não, ainda não. Essas burocracias estão sendo feitas agora. Estou em contato com a minha assessoria. Muita coisa para ver aqui ainda com relação a aluguel de casa, documentação, visto e etc. Então tá meio que uma confusão aqui na minha vida. Vocês podem até ver nesse momento. Estou dando uma entrevista para vocês a partir de dentro de um carro. Então nesse momento, oficialmente, acredito que ainda não tenha sido impetrado o pedido de licença. Deputado, eu vou chamar para a nossa conversa também a Juliana Lopes, que está aqui com a gente, e também o Vitor Irajá. Ju. Tudo bom, deputado? Obrigada pela participação por aqui. Queria entender se tem um prazo definido para o senhor ficar nos Estados Unidos, já que o presidente do PL falou hoje que o senhor vai se candidatar ao Senado, que tem um prazo determinado, tem uma expectativa também do partido sobre um retorno eventual do senhor, já que agora o passaporte não será apreendido. O prazo da licença, né, que eu estou entrando junto ao Congresso Nacional, é de 120 dias, mas eu acho muito difícil que durante esse período retorne ao Brasil. Porque para retornar ao Brasil com segurança, né, onde uma pessoa que não cometeu crime possa transitar, né, onde um parlamentar possa exercer o seu mandato, é imprescindível a saída do Alexandre de Moraes. Então minha missão aqui nos Estados Unidos é fazer com que Alexandre de Moraes seja colocado no seu devido lugar, né, através de sanções, porque eu já não acredito mais que possa haver sequer um diálogo, né? Seria estranho a gente falar em diálogo com os juízes, porque os juízes deveriam se ater às leis, mas como no Brasil já está uma bagunça generalizada, então a gente tem que também considerar essa possibilidade. Só que isso daí está fora, né? Carta fora do baralho, porque Alexandre de Moraes já tem tido um comportamento de psicopata, ele não tem dó de senhorinhas que estão na cadeia, ele não consegue minimamente dar contornos de ampla defesa ao processo de Jair Bolsonaro. Um simples pedido de dilação de prazo feito pela defesa do presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes negou. Isso daí é dado a qualquer traficante no Brasil. Então existe uma perseguição em curso. Enquanto o perseguidor estiver com o poder para fazer as maldades que bem entender, o Brasil não é um local seguro. E certamente a minha estada aqui nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão contra ele aí no Brasil. Deputado, rapidamente, antes de passar para o Vitor Irajá, peço perdão, Vitor, rapidinho, para aproveitar o gancho. Deputado, o senhor cogita em deixar o cargo, já que o prazo é de 120 dias, o senhor cogita deixar o cargo e retornar ao país em, vamos supor, em 2026 para concorrer às eleições no Senado? Ou é muito cedo? Eu acho que é provável que isso daí ocorra, tá, Leandro? Vamos ver aí o desenrolar dos próximos capítulos, mas existe uma grande probabilidade de que isso daí de fato possa ocorrer, né? E não faz sentido eu retornar ao Brasil para me candidatar sem que a gente tenha mudado esse cenário político brasileiro. Então, vamos ver o que acontece aí, mas é uma probabilidade, sim, de que possa ocorrer. Deputado, muito boa tarde. Eu queria entender, o senhor afirmou que vai ter uma série de articulações em torno da possibilidade, por exemplo, da ampliação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, mas dada a soberania do Brasil, essa possível represália por parte dos Estados Unidos a autoridades brasileiras não seria limitada? Eu queria entender qual que é, de fato, o limite para que os Estados Unidos atinja tanto as instituições brasileiras quanto, evidentemente, também o ministro Alexandre de Moraes. É que o Alexandre de Moraes, né, já está sem qualquer tipo de limite. Ele está invadindo a jurisdição norte-americana. Ele, por exemplo, comprou uma briga pessoal com o presidente Trump quando ele exige, né, que a Truth Social, que é a rede social da qual o dono, no final das contas, é o presidente Trump, e também a Rumble, né, do senhor Chris Pavlovski, quando eles impedem que elas venham com liberdade ao Brasil, você está interferindo num direito norte-americano. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território dos Estados Unidos, ele está invadindo a jurisdição norte-americana. E foi esse mesmo tipo de coisa, né, esse mesmo tipo de fato que levou a ser sancionado o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não somente ele, mas como também todos os investigadores que quiseram prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, o caso do Alexandre de Moraes, ele se enquadra perfeitamente neste quadro do procurador do Tribunal Penal Internacional. O que a gente busca aqui não é uma vingança, a gente busca um resgate das liberdades. E além disso, se quiserem colocar também, além desse argumento jurídico, um conteúdo político, vocês podem pegar o discurso do vice-presidente norte-americano, de Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele diz que os Estados Unidos só farão parcerias com os países que compartilharem dos mesmos valores. A gente está com a conexão, perdemos um pouco a conexão com o deputado... Retornou aqui, Leandro. Retornou, muito bem. Tudo ok, pode continuar. Eu estava falando então do caso do Karim Khan e finalizando a resposta, adicionando aqui o conteúdo político, né, do discurso do vice-presidente americano D.D. Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele basicamente manda o recado de que não aceitará censura. Os Estados Unidos vai trabalhar para que os outros países compartilhem, né, dos mesmos ideais de liberdade, que é a tradição norte-americana. Os Estados Unidos é conhecido por exportar, né, liberdade, democracia, é o lar de vários exilados cubanos, venezuelanos, iranianos, e assim eles pretendem permanecer. Só não foi assim nos últimos 4 anos
durante o governo Biden, onde eles exportaram censura e doutrinação ideológica, principalmente através da USAID, da MED e da Atlantic Council, fazendo uso, inclusive, de dinheiro do pagador de impostos americano. Então, deputado, mas na verdade era isso que eu queria entender, qual a limitação do ponto de vista de ação institucional dos Estados Unidos. Evidentemente que do ponto de vista político há uma série de iniciativas que podem, né, ser feitas, articuladas, o senhor tem essa penetração junto a lideranças da direita aí nos Estados Unidos, porém, eu queria entender do ponto de vista institucional, quais seriam, de fato, as prerrogativas dos Estados Unidos para atingir as instituições aqui no Brasil, evidentemente a economia, por exemplo, as relações comerciais e diplomáticas. Olha, com relação às relações comerciais e diplomáticas, o Donald Trump está aplicando a reciprocidade, né? É notório que os Estados Unidos, né, ao entrar em produtos estrangeiros em solo americano, eles têm uma tarifa muito menor do que quando ocorre o contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, um produto americano que entra no Brasil paga muito mais imposto do que um produto brasileiro entrando nos Estados Unidos. Então, na questão tarifária, né, na questão comercial, ele está falando basicamente em corrigir esse tipo de situação. E, mais uma vez, no caso de soberania, os Estados Unidos têm a soberania dele. Quem é Alexandre de Moraes para mandar prender uma americana? Quem é Alexandre de Moraes para chutar uma empresa como a X e congelar os ativos da Starlink, sendo que o Elon Musk nem é dono da Starlink, ele tem um pouco mais de 40% das ações da empresa. Então, o Alexandre de Moraes está abusando e desrespeitando a soberania americana, né? Eu acho que o Trump, ele não é um presidente que veio para ser um presidente morno. Ele veio, e eu falei lá no passado, se o Alexandre de Moraes expulsar empresas americanas do Brasil, com o Trump, isso daí vai ser visto, né, como uma atitude de guerra comercial. Porque o que vai chegar aqui fora não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil. Inclusive, já muito você percebe, né, o governo Lula trabalhando, né, jogando casado com o Alexandre de Moraes, e o governo Lula também não para de criticar o Trump. Então, os ingredientes, né, com precedentes de sanções anteriores, eles estão todos na mesa. Falta uma decisão política e o nosso trabalho aqui é levar ao conhecimento dos Estados Unidos, né, essas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, inclusive contra, né, ferindo os interesses norte-americanos. Deputado, ontem eu conversei com o senhor por telefone, o senhor me disse que pensou na possibilidade de haver retaliações, né? Como novamente um pedido de apreensão de passaporte, até bloqueio de contas aqui no Brasil e até um pedido de extradição. O senhor até afirmou que pretende entrar com um pedido de asilo político, não é isso? Sim, porque agora tem o fato novo do PGR ter negado, né, ter feito um parecer, né, parece que encontrou com Jesus Cristo no meio do caminho, virou uma alma boa o PGR Gonê e decidiu ser contra a apreensão do meu passaporte. Demorou 18 dias, né, errou só um pouquinho o timing. E depois o Alexandre de Moraes, na sequência, arquivando o caso. Só que se nós olharmos no passado recente do Brasil, o mesmo PGR pediu a soltura de Felipe Martins por 2 vezes e Alexandre de Moraes não soltou. O PGR pediu a soltura do Clezão e o Alexandre de Moraes sequer analisou o pedido e veio, infelizmente, a óbito o Clezão dentro da cadeia. Então é por isso que eu digo, o Brasil não é mais um local seguro. Se você não estiver fazendo as vontades do imperador Alexandre de Moraes, você está correndo risco. Isso vale para mim, isso vale para a revista Cruzoé no passado, isso valeu para o Paulo Figueiredo, que nunca foi citado de um processo e teve todas as suas contas bloqueadas. Alexandre de Moraes fechou o Terça Livre. Então, assim, há muito já que o Brasil não se consegue, né, ter um ambiente saudável, democrático, para você trabalhar e fazer oposição. Eu aqui tenho certeza, o Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está olhando nos detalhes para ver quem serão os candidatos ao Senado da próxima eleição, para tentar, de alguma maneira, não permitir que essas pessoas sejam eleitas senadoras, né, caso elas votassem a favor de um impeachment dele próprio, Alexandre de Moraes. É o Brasil da juristocracia que a gente está vivendo, lamentavelmente. Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. Uma dúvida não, mas um embate que se tem muito entre direita e esquerda. A esquerda fala que essa história de comunismo do Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa é uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Foi o golpe e eles precisavam de uma desculpa e a desculpa era o comunismo. Nunca houve o risco de comunismo no Brasil. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas,
com China, Cuba e União Soviética. Como que o Partido Comunista Brasileiro e os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Cara, isso aqui vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria. Vamos lá. Então eu separei aqui alguns documentos, eu vou mostrar só de relance e vou falar sobre cada um. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, assim, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com um tiro na cabeça quando ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? Então é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários, para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é tá? Vamos pegar isso aqui agora para você ver. Isso aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, ó... aqui, começa aqui, ó. Rio Grande... O Rio sozinho tem 7. Similar ou... Aqui, eu vou aumentar aqui que está muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Cuba transmitia para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também apoiou Cuba, ofereceu a Cuba, né, financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos do Cuba, de apoio a Cuba no hemisfério inteiro. Nossa. Os constituintes, o Congresso Constituinte de um único centro trabalhadores da América Latina, que era planejado para reposicionar ou recolocar Moribund Confederation Latin America, a moribunda Confederação dos Trabalhadores da América Latina. É daqui que veio o partido PT, né, provavelmente. Aconteceu em Brasília no fim de janeiro. A delegação brasileira para o apoio a Cuba, Second Latin American Youth Congress, o segundo Congresso da Juventude da América Latina, aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderado pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly apoiando a conferência. Brasil was also used as a transit area for some Latin American O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos da América Latina, retornando para os seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. E aí continua. No final de abril, os dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que seguiram... O Partido Comunista Dissidente do Brasil, que seguiu uma linha pró-China, directed two Cuban trainee leaders, foi anunciada por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. Eles foram treinados e eles vieram para São Paulo e Goiás para começar operações paramilitares. Communist Party Brazilian, aqui é o Partido Comunista Brasileiro, membros do Partido Comunista Brasileiro tinham sido encorajados pelos seus camaradas em Cuba. Muitos têm sido treinados em Cuba, mas mas não se sabe se a Havana deu a eles direto apoio. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas. Operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro, a Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil,
e com o Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como tendo um dos melhores prospectos, para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui é eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui que ele colocou. CIA usou uma maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. E aqui o Leonardo Dias fez um resumo. Só para vocês entenderem a gravidade disso aqui, tá? O que a esquerda fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil, nem nada disso. Pois a CIA estava de olho, e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. Inclusive treinaram em São Paulo e em Goiás, aqui no meu estado. Vocês entenderam que o golpe de 1964 agora, está cada vez mais claro, foi na verdade o contragolpe? Então vamos lá. O que o cara fala aqui? Ó? Envolvimento cubano no Brasil, os documentos provam envolvimento cubano no Brasil. Apoio a Brizola, né? Os comunistas viam Brizola como o mais provável novo Fidel Castro do Brasil. Trabalho de propaganda cubano no Brasil. Aqui, ó, Cuba mantinha uma operação de propaganda significativa, incluindo a prensa latina, financiamento de jornais comunistas e institutos culturais brasileiros, cubanos espalhados por todas as grandes cidades, incluindo 7 apenas do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui virou Rede Globo, isso aqui virou Estadão, Folha de São Paulo. Continuando. Treinamento de brasileiros em Cuba. Né? Até o Zé Dirceu foi um desses que foi treinado lá, tá? Cerca de 400 brasileiros viajaram legalmente para Cuba e aproximadamente 50 receberam treinamento específico em guerra de guerrilha, entre julho e agosto de 1961. Um grupo inicial de 12 brasileiros foi enviado para receber treinamento. Documentos indicam que pelo menos 37 brasileiros foram treinados em uma base militar cubana. Conexão Brasil-Cuba na subversão latino-americana. O Brasil foi usado como área de trânsito, né, para agentes subversivos. Descoberta de armas e literatura comunista no Brasil. Um centro de treinamento guerrilheiro do estado de Goiás foi desmantelado. Apesar de algumas alegações de que as armas encontradas eram de origem cubana, as autoridades americanas acreditavam que eram brasileiras. Políticos brasileiros mencionados. Diversos nomes de políticos brasileiros aparecem nos documentos, incluindo Sérgio Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Passos, Josué de Castro e Francisco Julião, entre outros. Então, nós estamos no momento onde agora nós temos documentos reais, verídicos, históricos da CIA. Está vindo muita bomba por aí. A CIA participou do assassinato do JFK. Ela participou. A CIA virou um estado paralelo que não seguia ordens do presidente e não aceitava que o presidente queria acabar com a guerra. Então, assim, é muita coisa que vocês estão... Cara, isso aqui é só referente ao Brasil. Vai vir muita coisa sobre o assassinato do JFK. Esse vídeo ficou longo, mas é porque ele é muito importante justamente para mostrar que aquilo que nos contaram durante tantos anos da ilusão dos militares, do suposto golpe comunista, não era ilusão. Um golpe comunista estava sendo preparado no Brasil e o exército daquela época, quando o exército era de verdade, quando as forças armadas realmente eram patriotas, naquele momento defenderam o Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.